live de hoje o assunto Ayurveda, tá? Para quem não conhece, né? Para quem não me conhece ainda, aliás, sejam super bem-vindos. O pessoal que está na rolagem, o pessoal que está aí no Foyu. Eu me chamo Silvia, sou professora de yoga, terapeuta Ayurveda. E eu falo que o Ayurveda para mim é vida, para mim é a melhor medicina do mundo, é o Ayurveda, né? Porque ele é um todo. Bom dia, Marcinha, seja bem-vinda. O Ayurveda, gente, para mim, eu falo para vocês que é a melhor medicina do mundo, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Curtem, compartilhem a live. Estou falando aqui direto do meu espaço e hoje nós vamos falar sobre algo que como eu acabei de falar, eu amo profundamente, né? Transforma vidas. Me ajudou muito em todos os meus processos físicos e emocionais, né? Que é o Ayurveda. Então, essa ciência é milenar e vai cuidar do corpo, mas também da alma, né? O Ayurveda Ayur significa vida, Veda, conhecimento. Então, o conhecimento da vida. E é muito importante, né? Então, para quem está chegando agora, né? Sou a Silvia, apaixonada pela espiritualidade, mãe de pet, também pelas medicinas da alma, né? Por exemplo, o Ayurveda. E hoje eu convido vocês, né? A mergulhar um pouquinho, né? Nesse mundo do Ayurveda. É um mundo milenar, maravilhoso, e o Ayurveda é como uma ferramenta de cura emocional, de reconexão espiritual também, tá? Oi, Júnior, seja bem-vindo. Então, vamos lá para a live Ayurveda nos processos emocionais, Ayurveda nos processos espirituais também, tá? E eu vou começar já perguntando para vocês, né? Você já sentiu que carrega emoções demais no peito? Que o corpo adoece quando o coração tá pesado? Então, o Ayurveda, gente, ele entende isso profundamente e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente adoece por quê? Porque o coração está pesado, a mente está pesada, os nossos órgãos estão demasiadamente intoxicados. E aí a gente sente tudo isso, né? Então, qual que é o fundamento do Ayurveda? Como é que aconteceu tudo isso, né? O Ayurveda, ele existe há mais de 5.000 anos na Índia e ele é considerado a medicina irmã do yoga. Então, a palavra Ayurveda, como eu falei anteriormente, significa ciência da vida, onde Ayur significa vida, Veda conhecimento, né? Tudo no universo ele é formado pelos 5 elementos, ou seja, o ar, o fogo, a água, a terra e o éter, tá? Então, esses elementos formam os 3 doshas, ou seja, os 3 biotipos energéticos, que quando você nasce, você já nasce com esses biotipos, tá? O Vata, que é uma mistura do ar com o éter. O Vata, ele é leveza, ele é criatividade, mas também ele é ansiedade e ele é medo. O Pitta é a mistura do fogo mais a água, o foco, a liderança, mas também a raiva
e a impaciência. O Kapha é terra mais água. Essa mistura significa estabilidade, acolhimento, mas também tristeza e estagnação, tá? O segredo do Ayurveda é o quê? É manter em equilíbrio esses 3 doshas. Por quê? O desequilíbrio se manifesta primeiro no emocional e depois no corpo físico, né? Então, todos nós, recapitulando, quando você nasce com esses 3 biotipos. Teoricamente, eles nascem equilibrados. Só que com o andar da carruagem, a gente consegue desequilibrar esses 3 doshas, né? Então, o Vata, por exemplo, que tem toda uma característica leve, criativo, o Vata, a característica do Vata, geralmente, ele é como pessoas muito magrinhas, bem magrinhas, com as articulações proeminentes, a voz ela é um pouco rouca, a pele é extremamente seca, e ele é muito criativo, ele é muito leve, ele é muito ágil, são pessoas ágeis, leves, mas eles são pessoas também que pensam muito e não têm um senso de direção. Então vamos dar um exemplo. Você vai, com certeza já aconteceu isso com alguém ou você presenciou. Você marca com uma pessoa no metrô, na catraca do lado direito. A pessoa, você vai olhar, cadê a pessoa? A pessoa está do lado esquerdo. Eles não têm muito senso de direção. Eles pensam muito, eles pensam e não saem do lugar, né? Então, essa pessoa é muito engraçada, assim, eles têm um pensamento à flor da pele, é legal de conversar, mas precisa de uma destreza para entender essa pessoa, né? Porque é uma pessoa que quando está em desequilíbrio, ele tem ansiedade extrema, ele tem a tendência a ter a síndrome do pânico, ele tem tendência a ter enxaqueca, ele tem a tendência a viver com dores de cabeça e dores nas articulações. Então, se ele entra em desequilíbrio, ele pode sim ter tudo isso e agravar o senso de direção. Ele se perde facilmente em qualquer lugar, tá? Então, as pessoas do tipo Pitta, que é a mistura do fogo e água, ele é uma pessoa que ele é totalmente focado, o corpo dele ele é muito mais energético, ele é muito mais um corpo atlético, né? Ele não é nem gordo e nem magrelo, ele é atlético. Então, ele é uma pessoa que ele tem um foco, uma liderança incrível, né? Essa pessoa numa empresa, você pode ter certeza que ele vai ser extremamente maravilhoso como líder, desde que ele não esteja em desequilíbrio. O Pitta, quando ele entra em desequilíbrio, ele agride, ele tem uma raiva imensa, ele é impaciente, e ele gosta de lugares muito coloridos, alegres, muita gente, odeia o calor, né? O Vata não, o Vata ele gosta mais do calorzinho, que faz bem para ele. Já o Pitta não, o Pitta ele se irrita mais com o calor, né? E ele é assim, por exemplo, ele briga com você, ele briga, vai, eu brigo,
e de repente, oi, tudo bem com você? Tá tudo bem? Ele já esqueceu e tá tudo bem, né? Então, essa é a característica do Pitta, tá? Não provoque um Pitta em desequilíbrio, certo? A pele é mais avermelhada, cabelo vermelho, eles são bem assim, vivem com conjuntivite, erupções na pele, eles têm esses probleminhas, né? Problemas com gastrite, tudo que queima é o Pitta, tá? Em desequilíbrio. O Kapha é terra e água. É a pessoa que gosta de uma estabilidade, é uma pessoa que gosta de acolher bem as pessoas, mas também em desequilíbrio rola uma tristeza, rola uma estagnação. São pessoas que amam um sofá, amam dormir até tarde, se puder, 12 horas, dormem e dormem e dormem, né? São pessoas que eles são mais introspectivos, por exemplo. Um Kapha no escritório, se você dá um trabalho para ele adora, ele vai ficar quietinho, de boa, enquanto ele não acabar, ele não vai levantar, às vezes ele esquece até de ir ao banheiro, né? Então, o Kapha, ele é uma pessoa muito generosa, ele é muito ali focado, só que em desequilíbrio, ele não vai fazer nada por ele rola uma tristeza, eles são pessoas muito apegadas, muito choronas, né? Eu sou Kapha Pitta, né? Então, eu vejo por mim, eu choro por qualquer coisa. Se eu ver um bichinho na rua, eu fico triste. Se alguém fala comigo, ai meu Deus do céu, essa pessoa não gosta de mim, sabe? Essas coisas assim, bem de apego. Por que a pessoa não liga pra mim? Oh meu Deus, né? O Kapha, ele é uma pessoa muito emotiva. Oi, pastor, tudo bem? O Kapha é uma pessoa assim que vai pensar assim, o pastor não entra mais na minha live, ele não vai com a minha cara. Então o Kapha, ele é muito, às vezes, chato, porque ele é muito emotivo, né? É muito estranho o Kapha. Mas enfim, cada dosha tem uma característica diferente, tá? Obrigada pela rosinha. Cada dosha tem uma característica diferente. E essas características, elas começam a influenciar até a sua saúde, tá? Porque pensa uma pessoa que está em desequilíbrio, né? O Kapha, por exemplo, em desequilíbrio, a gente tem a tendência a ter bronquite, asma, a gente tem problemas por exemplo, de tristeza. Por quê? Porque está em desequilíbrio. O Kapha é emotivo. É como se fosse assim, por exemplo, terra e água não formam um barro pastoso. O Kapha, ele produz muco nos pulmões. Por isso é que a gente tem bronquite se não cuidar. É muco, né? É o apego. Então não adianta cuidar só do sintoma. O Ayurveda cuida da causa. O Ayurveda, ele vai cuidar da pessoa por inteiro, ok? Então é isso que o Ayurveda trabalha, né? Ele vai equilibrar esses 3 doshas, né? O segredo do Ayurveda é o quê? É manter em equilíbrio entre esses 3 doshas. Porque o desequilíbrio se manifesta primeiro no emocional, depois no corpo físico. Então, se eu não cuido das minhas emoções, eu vou passar tudo isso para o corpo físico em forma de doenças. Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom? E as emoções, sobre o ponto de vista
do Ayurveda, né? Como que o Ayurveda vê as nossas emoções? Então, o corpo, ele é a morada das emoções. O Ayurveda, ele ensina a limpar essa casa com amor, né? Por exemplo, né? Se eu sou o corpo das minhas emoções e eu equilibrar essas emoções, eu posso estar doente, mas vai ser mais rápida a minha cura, entendeu? E eu vou estar me preparando para não ter mais o que me incomoda, tá? Por exemplo, Vata em desequilíbrio, como eu falei anteriormente. Emoções, medo, ansiedade, sensação de não pertencimento a esse mundo, né? Ele vive perdido, né? Essas são as características emocionais do Vata, que é o éter mais o ar. Qual é o sintoma se ele está em desequilíbrio? A insônia, as dores musculares, secura no corpo, a pele muito seca, voz rouca. E qual é a causa disso? Excesso de movimento, falta de rotina. O Vata, ele é muito desorientado. Se ele não tem uma rotina, ele fica mais perdido, tá? Do que ele já é. As emoções dele aumenta tudo, a ansiedade, o medo, a sensação de não pertencimento. O Pitta em desequilíbrio, emoções, raiva, impaciência, perfeccionismo, né? Sintomas, né? Que se não melhora as emoções aqui, gastrite, calor excessivo, inflamações, erupções na pele, conjuntivite. Então, tem gente que tem direto, né? A causa, tendência à competição, ao excesso de cobrança, né? Pitta se autocobra porque ele é muito perfeccionista, ele é competitivo, ele gosta disso, tá? O Kapha, no meu caso, né? Em desequilíbrio, emoções, por exemplo, se a tristeza, apego, melancolia, se eu não cuido disso, quais são os meus sintomas? Lentidão, retenção de líquido, depressão, mucosidade nos pulmões. A gente pode ter a tendência a ser obeso. A causa, Kapha, ele é quietão, então ele tem a tendência a ter sedentarismo. Por causa disso, sedentarismo, excesso de comida, ou de passado que a gente não digeriu. Então, se você não cuida dessas emoções, que a causa está incluindo, né, o passado não digerido, excesso de comida, a gente vai ter os sintomas. Então, não adianta eu só cuidar dos sintomas se eu não cuido das emoções e se eu não cuido da causa. Kapha, por exemplo, tem a memória de um elefante, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui. Vai quem entrou agora, a Serli. Se a Serli fala uma coisa para mim hoje, ela esqueceu. Daqui um ano, eu vou chegar para ela e vou falar assim: nossa, Serli, você lembra daquele dia que você falou isso? Então, o Kapha, ele tem essa memória de elefante, né? O Pitta, não, ele vai, eu vou brigar com ela, eu vou brigar com a Serli, vou falar: Serli, olha, você é chata, você é isso, você é isso, você é isso. Ela vai ficar ouvindo, não vai entender nada, e eu, da mesma maneira que eu falei, daqui 10 minutos passou: oi, Serli, amorzinho, tá tudo bem com você? Entendeu? E o Kapha, ele já tá lá chorando, porque ela não gosta de mim. Então, são coisas que a gente percebe nas pessoas, e é muito gostoso
da gente perceber, porque é muito mais fácil de você levar esse conhecimento, de você cuidar dessas pessoas, de você se cuidar, né? E de você ter esse conhecimento. Foi um desses motivos que eu resolvi fazer a terapia Ayurveda, né? Porque aí eu busco cuidar do meu aluno dessa maneira também, conhecendo ele, aí eu vejo até onde ele pode ir, aonde eu posso falar, dar dicas de alimentação Ayurveda, as dicas da fitoterapia Ayurveda, para que eu possa cuidar do meu aluno como um todo. Perceberam? Então é muito legal isso, né? Já que o Ayurveda é uma medicina milenar, é muito bacana. Um exemplo, por exemplo, eu tenho várias alunas aqui, né? Tem uma aluna, por exemplo, que quando ela está com o Vata elevado, ela está em desequilíbrio, ela fica aérea, ela fala muito, ela não presta atenção, ela esquece tudo. Aí eu chego para ela, eu dou uns conselhos, a gente trabalha a respiração. Basta um chazinho de camomila, um óleo morninho nos pés, uma rotina, eu coloco para ela uma rotina que ela tem que fazer amorosa e ela volta para o eixo. Então é assim que a gente trabalha no Ayurveda, né? Às vezes a gente tem alunas que nossa, ai professor, eu tô com dor eu tô com retenção hídrica, ai que sono, ai isso. A gente passa um chazinho de canela, né? O óleo sempre vai ter. A gente põe um temperinho, né? Algo mais forte, um tempero. Pronto, ela vai sair disso. Coloca ela numa rotina também. O Pitta, se ele está estressado, ele vem aqui esbaforido, chego para ele, eu coloco uma sopinha que tem cenoura, que é algo mais adocicado, não açúcar, né? A gente não utiliza o açúcar refinado, mas algo adocicado, pronto, vai acalmar ele, né? E é dessa maneira que o Ayurveda utiliza, né? Não é só a alimentação, mas ele vai equilibrar com as massagens, que é feita com os óleos específicos para ele. Eu vou trabalhar com ele as saunas, né? Com as ervas específicas. Eu vou trabalhar com ele a rotina, o dinacharya dele, de raspagem de língua, de tudo, né? Isso tudo vai equilibrar os dosha e automaticamente vai melhorar os sintomas, certo? Mas e aí, né? Como que funciona a espiritualidade no Ayurveda, né? O Ayurveda não é só corpo, né? É consciência. Ele vê o ser humano como uma extensão do cosmos, tá? A mente pura, que nós chamamos de sattva, é o que permite o contato com o teu eu superior. Mas a mente pode se perder em dois extremos. O rajas, né, que é a agitação, desejo, a vaidade, e o tamas, que é a inércia, a preguiça e a ignorância. Oi, Nasa, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o Ayurveda, ele quer ajudar o quê? Sempre a cultivar o sattva, tá? Através do quê? Alimentação leve, sadia, meditação diária, uma rotina com um propósito, a conexão com a natureza, evitar excessos de telinhas, celulares, ruídos, estímulos artificiais. Então, sattva, ele é cultivado
o espírito começa a falar, a intuição se abre, a alma guia, né? Então, o excesso de rajas, agitação, desejo e vaidade, tamas, inércia, preguiça e ignorância. E esses dois aqui não, a gente não cultiva, a gente vai trabalhar através de toda essa rotina que eu falei para sempre ativar Sattva, tá? Obrigada, Marcinha. Ativando Sattva, automaticamente a minha conexão com a espiritualidade vai aumentar, tá? Então é isso que o Ayurveda trabalha, né? Quando Sattva é cultivado, as nossas emoções e o nosso contato com o nosso eu superior começa a prosseguir, começa a marcar presença, a intuição, a leveza, começa a melhorar tudo, né? E como que eu posso fazer para equilibrar essas emoções e elevar Sattva? Como que eu posso fazer? Aí é que pega, né? Porque se a gente for ver certinho o Dinacharya, que é a rotina ayurvédica de autocuidado, você vai ter que acordar antes do nascer do sol, né? Por que eles fazem isso, indiano? Se você acorda antes do nascer do sol e você olha, você vai estar primeiramente agradecendo a noite, agradecendo pelo seu dia, você vai estar desenvolvendo em você uma força, uma leveza, um contato maior com você mesmo e com a espiritualidade. Tudo bem, você acordou antes do nascer do sol, você agradeceu, você honrou a noite, você trouxe para você, né, esse nascer dentro de você, tá? Aí você fez tudo isso, você vai o quê? Raspar a língua, né? Sabe raspar a língua, gente? Vocês já rasparam a língua? Escreve aqui para mim, né? Tem gente, é muito importante raspar a língua até mesmo antes de escovar os dentes, porque na nossa língua existem toxinas digestivas, existem toxinas mentais também. Então, quando você raspa a língua, você limpa tudo, inclusive melhora até se você tem mau hálito, né? Como assim raspar a língua? Você pode raspar a língua com uma colher, quem não tem um raspador de língua, né? Põe de baixo e vai raspando devagar, não é para arrancar a língua fora. Você vai raspando a língua, vai sair até umas gosminhas brancas, né? Depois que você fez isso umas 3, 4 vezes, é que você escova os seus dentes, tá? Existe um raspador de língua, geralmente vende nessas casas de perfumaria ou em farmácia, isso vende. É melhor o raspador de língua, mas se você tem na sua casa uma colher, não tem problema nenhum, tá? Depois ele coloca um óleo morno nos pés ou no corpo, que seria a parte que a gente fala da oleação, né? Que é o abhyanga. Esse óleo ele pode ser um óleo de semente de uva, ele pode ser o óleo de coco, né? A gente aquece e passa nos pés, né? Tomar água morna com limão em jejum é muito bom. Meditação e uma caminhada em silêncio, um yoga, né? Isso tudo é uma rotina que quem passa por esse processo, né, de equilíbrio ajuda a gente a equilibrar todos os nossos doshas. Tem gente que me pergunta, Silvia, mas eu tenho que fazer isso tudo
todo dia? Tem que fazer tudo isso? Então, se você levar muito a sério, tem que levar a sério? Sim, tem que fazer na forma de tratamento, sim. Porém, vamos supor, eu vou tentar fazer o que a Silvia pediu, vai essa semana, mas eu não consigo acordar antes do nascer do sol. Tem algum problema? Não, mas você pode fazer todo o resto. A hora que você acorda, você pode raspar sua língua, você pode pôr um olhinho quentinho nos pés, você pode tomar uma água morna, raspar a língua, você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma caminhada. Então, o máximo desse dinacharya, né, que é a rotina, você fazer é melhor para você, tá? Se você conseguir fazer 2, já é melhor que nada. Mas no caso de um tratamento, sim, tem que seguir essas regrinhas, tá bom? Dicas, por exemplo, por dosha, né? O vata, emocional, banho morno, os óleos essenciais, por exemplo, de lavanda, baunilha, um yoga, isso ajuda a equilibrar as emoções do vata, né? Então, banho morninho, você cheirar um pouquinho desses óleos essenciais de lavanda, vai acalmando a baunilha. O pita, contato com água, né? Respiração refrescante. No yoga a gente tem vários tipos de respiração, né? O Sitali, por exemplo. E evitar discussões, né? O pita raivoso não dá, então evita discussões com pita, certo? O kapha emocional, né? Caminhada ao sol, uma música leve, suave, abrir janelas, chá de gengibre, né? O gengibre ativa. Então, o kapha, ele precisa disso para ele dar um up, tá? Gente, até aí tudo bem? Só eu que falo, é isso. Tranquilo? Tem gente que me pergunta, mas como é que eu sei o meu biotipo? Como é que eu sei os meus doshas? Então, é assim, a gente... nós temos uns questionários para fazer, né? A gente conversa com as pessoas, a gente tem um questionário a qual a pessoa responde. A gente vê a unha, a gente vê a pele, a língua. Então, quando a gente, depois que a gente fizer tudo isso, a gente tem um diagnóstico da pessoa, tá? Quem é ela, se ela é kapha, se ela é pita, se ela está em desequilíbrio, né? A gente determina o dosha e em cima disso vem o quê? O tipo de alimentação que ela tem que seguir, vem o tipo de exercício que ela tem que seguir, né? No caso, o tipo de yoga. Obrigada pelo coração. A gente vê tudo isso, tá? Através desse questionário. O que ela tem que modificar, o que ela tem que colocar para dentro. Então, isso tudo vai ajudar a esse equilíbrio. Tudo bem até aí, meninas? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir falando, tá? Por exemplo, eu li um texto que foi muito legal, que diz que a alma não adoece. O que adoece é o esquecimento do caminho. Eu estou ao seu lado para lembrar quem você é. Luz, saúde, presença divina, né? Então, o yoga ele trabalha dessa maneira, né? Porque não é a tua alma que adoece, é a gente adoece, é o esquecimento desse caminho, né? Da alma, né? E a gente tem que estar sempre ao nosso lado, porque nós somos
pessoas de luz, saúde e presença divina, né? E a gente foge disso, a gente foge da gente. Por quê? Porque a gente está em desequilíbrio com algum dosha e a gente acaba o quê? Adoecendo o físico, porque quando nós estamos em desequilíbrio, o corpo vai receber um recado e ele vai entrar em sofrimento, né? Percebeu isso, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilinho? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou aqui na rolagem, ou no meu privado, é só mandar um recadinho que eu respondo, tá bom? Certinho? Alguém se identificou com algum dosha? A gente sempre se identifica. Eu não só me identifico, como é óbvio que eu já fiz, né? Os meus tratamentos, e eu sou Kapha Pitta. Por que eu sou Kapha Pitta? Através dos questionários que eu fiz, né, de tudo, né? Fizeram para mim. Eu acho legal eu receber um tratamento. Eu não consigo cuidar de mim. Acabei aqui cochilando. Será que você está com o Kapha em desequilíbrio sozinha? Né? Então, por exemplo, quando eu fiz esse tratamento, né? Porque quando eu fiz o curso, você recebe um tratamento para você saber, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, eu sou muito dorminhoca. Eu amo dormir, gente. Se deixar, eu acordo todo dia, 10, 11 horas, meio-dia. Só que eu tenho uma rotina, né? Eu dou aula às 7 horas da manhã e eu acordo 5:30, porque se deixar o meu dosha tomar conta, eu vou até meio-dia, 1 hora na cama. Eu gosto de dormir, né? Não tem pra mim soneca. Eu vou tirar uma soneca. Tem pra mim dormida. Eu sou muito emotiva, né? Eu choro demais, nossa, eu sou muito chorona e muito emotiva. Eu guardo, né, aquela memória de elefante, né? Dependendo do que, por exemplo, alguém fala pra mim, eu vou guardar em um determinado momento, daqui 1 ano, 2, que a pessoa nem lembra mais. Eu tô lá e tô falando, Sol, você lembra daquilo que você falou? Então, isso fica em demasia, fica um desequilíbrio na gente. Então, por isso que a gente tem que nos cuidar, né? Colocar os alimentos certos para cada dosha, evitar certas coisas, porque isso vai o quê? Vai me ajudar no equilíbrio e na minha saúde física também, né? Então é dessa maneira que o Ayurveda cuida do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, tá bom? Tudo bem, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo tranquilinho? Que eu esqueci de falar, né? Pitta, gente, quando tá com fome, ele quer comer, ele não aguenta esperar. Por exemplo, tô com fome, dá comida para esse cara rápido, porque ele vai ficar muito nervoso, né? Ele não consegue esperar, parar para pensar um pouquinho, não, ele tem que comer. Ele fica nervoso, né? O Vata, se deixar, ele esquece de comer até. O Kapha, ele não tem muita fome, mas o Kapha, ele gosta muito de coisas doces. Então, se deixar,
com certeza eu vou trocar salgado por doce tranquilamente, sem culpa nenhuma. E aí desequilíbrio. Então, o bom do yoga e o Ayurveda é o meio, né? É manter tudo em equilíbrio, para a gente não adoecer e ficar sempre no equilíbrio do corpo, da mente e das emoções. Ok? Belezinha, meus amores? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, então eu vou encerrar a live de hoje. Eu espero ter conseguido explicar para vocês de uma maneira mais simples o que seria o Ayurveda, o que é o Ayurveda, o que o Ayurveda te ajuda na saúde física, na saúde emocional, né? Estão todos dormindo. Se você pode dormir, durma. Mas assim, não é todo mundo que gosta de dormir que é Kapha, tá, Sol? Todos nós temos vários doshas, os 3. Se um está em desequilíbrio, ele vai influenciar na sua saúde. É diferente de você olhar para fora e vai falar assim, nossa, tá frio, tá chovendo, eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Não é isso, né? Mas é realmente aquela sono profundo que é só o Kapha que sabe, certo? É diferente do hoje eu vou ficar só um pouquinho mais na cama que tá frio, tá? Não é isso não, é o além, tá bom? Gente, então eu vou estar encerrando a live, né? Lembrando que a saúde emocional começa com amor. O Ayurveda não julga, o Ayurveda ele não julga, ele acolhe, certo? Essa pedra na vesícula tá horrível. Então, mas aí a pedra na vesícula você tem que trabalhar a alimentação. E aí, dependendo do teu processo, você tem que retirar essas pedras, sabe, Sol? É a alimentação que você tem que equilibrar, né? Sem refrigerante, sem banana, sem algumas coisas que quem tem pedra na vesícula não pode comer. Então isso você tem que fazer isso sempre, tá? Se você não pode operar no momento, então você tem que equilibrar a sua alimentação, evitar tudo isso, tirar refrigerante, tirar tudo, né? E logo você vai operar, você pode ter certeza que vai dar certo, ok? Gente, então eu vou estar encerrando a live, né? E mais uma vez, né? O Ayurveda ele não julga, ele acolhe, tá? Gratidão por vocês estarem aqui comigo na rolagem, pelos presentinhos, gratidão pelo pessoal que ficou aí atrás nos bastidores, no foiu, gratidão por todos e até segunda, se Deus quiser, aqui na live, vou estar 11h30 fazendo live com vocês. Hoje, como sempre, é um pouco mais tarde porque eu dou aula até 11h30, então eu não consigo fazer nem antes e nem no horário, tá? E a gente vai nos falando ou lá no grupo ou aqui no TikTok, tá bom? Então, gratidão a todos. Namastê.